Começou mais um Arq Decor Show, esse que é o nosso programa sobre arquitetura, decoração e design de interiores. Eu sou a Jaqueline Brito, toda semana eu recebo convidados especiais e hoje nós vamos falar sobre alta performance, a importância que o ambiente tem a ver com a sua produtividade, não só a sua, mas também da sua empresa e dos seus colaboradores. E hoje eu trouxe a Mônica Lobenchus, né? Falei certo, Mônica? Certíssimo, já começa o desafio pelo seu sobrenome. A Mônica é estrategista de negócios e vendas. Bem-vinda, Mônica. Jaque, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que estamos aqui nessa semana. E eu espero que os insights ajudem a trazer muitos negócios, porque o ambiente realmente tem tudo a ver com alta performance, produtividade e resultados. Com certeza. E claro, para contribuir aí com esse nosso bate-papo, a Rose Chaves. A Rose é arquiteta, designer de interiores e também CEO da loja de revestimentos Prime Reveste, aqui no ABC, não é isso, Isso Rose? mesmo. Bem-vinda. Obrigada, Jaque, pelo convite. A gente enobrece e fica assim muito agradecida por poder contribuir, principalmente na parte de ambientação, dessa parte de trabalho que hoje é muito importante. Junto com a estratégia da Mônica e junto com a parte do mobiliário, vocês só têm a atender a ter a alta performance. Bom, antes da gente começar aí com o nosso tema, eu queria que vocês se apresentassem, conta um pouco da história de vocês, como vocês chegaram até aqui. Fiquem à vontade, pode ser a Rose já está aqui do meu ladinho. Eu sou formada já há 31 anos na parte de arquitetura e urbanismo. E eu ingressei, logo que eu me formei, eu já fui ousada, né? Na minha época a gente falava isso, hoje a gente é empreendedor, né? Hoje a palavra é o empreendedorismo. Já montei o meu escritório e já fui começando a fazer obra. Eu venho de uma linhagem, assim, meus pais, meus tios são empreiteiros. Tá. Então a gente já veio, assim, dentro da construção civil. Tá e isso tá no sangue, isso que eu conheci a minha vida toda. E aí eu fui galgando toda essa linha, sempre tive escritório, sempre trabalhei. E há 15 anos atrás eu entrei na parte de interiores também. Tá. Então, desde projetos residenciais, corporativos, aí eu inseri a parte de interiores. E em 2012 a gente entrou com a parte de lojas de piso e revestimento. Isso a gente vem... abre assim, no nosso subconsciente. Eu sempre gostei de resistência de materiais, eu só não sabia qual seria o caminho. E aí a gente acabou nessa parte de piso, que eu estou encantada. Hoje eu me considero uma especialista nessa parte de revestimento. Certeza. A loja tem tem muito diversificado na parte de produto, tanto na parte de pisos, revestimentos. E hoje a gente está com uma linha de bancadas de porcelanato. Legal. Depois você fala um pouquinho dessas bancadas, que é um desafio. A gente pode fazer até um episódio. Podemos. Só de bancadas, não é? Porque é um desafio, hein? É um desafio. E você, Mônica, a gente já trabalhou juntas, sou cliente Tanto da Mônica, tempo. A Mônica é minha cliente, a gente se conhece dos eventos aqui da vida, né, do ABC. Da vida, isso. Mônica, conta um pouquinho dessa história, sua trajetória. Que bom, já que estamos juntas aqui, né, que eu falo são mulheres muito empreendedoras, líderes e que sempre estão compartilhando conteúdos extremamente ricos, né. Diferente da vida da Rose, em que ela nasceu numa família, né, que já estava ligada ao tema, eu vim de um mundo em que ninguém conhecia um empresário por perto. Eu acho que eu já tinha mais de 25 anos quando eu tive acesso a um primeiro dona de empresa, que eu vi como que era esse bicho, né? Eu falei assim, nossa, dá para ter empresa, né? Então, eu comecei a empreender, eu sou estrategista de negócios, né? Trabalho com estruturação comercial de empresas, fazendo consultoria e treinamentos. Eu tenho uma empresa que chama Vendas Exponenciais, se você quiser conhecer. E eu tive, no ano 2000, quando eu tinha lá meus 27 aninhos, eu fundei meu primeiro negócio. Foi uma empresa que chegou a 18 anos. No meio do caminho, eu abri uma rede de franquias, 20 unidades no Brasil inteiro. Vendi tudo isso em 2018, então eu fiz o ciclo completo de sair do zero. Legal, eu comecei isso. Do zero. Sim. Do zero até escalar os negócios, fazer a venda dos meus negócios. E aí, de 2018 para cá, eu tenho me dedicado ao trabalho de consultoria, ajudando outras empresas a fazerem a mesma jornada. Escalar seus negócios, atrair investidores, abrir negócios fora do Brasil. Quando quiser vender também para se aposentar. Com certeza. E estou à disposição para colaborar com todo mundo que estiver assistindo a gente. A Mônica, já vou até compartilhar aqui. Eu lembro, toda vez eu penso assim, esteira de produtos.
E eu lembro de você, porque é justamente isso. Você sempre fala, principalmente dessa coisa de a gente conseguir vender, a gente continuar o nosso ciclo de venda ali do cliente. Então, eu sempre lembro, qualquer estratégia, qualquer coisa. Que bom. A esteira de produtos, eu sempre lembro, Mônica. Jaque, até cortando assim um Imagina. pouquinho, a Mônica, eu tive um contato com ela em 2020. Eu vou ser bem sincera a você, toda a mudança que a gente teve com relação na minha empresa, até com relação ao meu posicionamento à frente da Prime, a Mônica. Sim, eu que também. posicionou e que Estamos mostrou. juntas. Que mostrou como que funcionava, Sim. como que podia ser, porque a gente acaba ficando ali nichado, mas aí ela abriu o leque para mim e eu consegui desenvolver essas outras coisas, mesmo sendo dentro do mesmo ramo, mas essa alta performance dentro da empresa. Com certeza. E acaba que a gente... Então, vocês arrasam, é que às vezes a gente está olhando tanto para dentro do negócio, É verdade. até para puxar um fio aqui, Sim. a gente está olhando tanto para dentro do nosso negócio que às vezes alguém só precisa falar assim, olha um pouquinho mais ali, olha um pouquinho mais ali, e aí tem um mundo inteiro lá, né? Justamente. E eu acho que aí a gente já pode até pegar a questão da alta performance, da gente conseguir fazer outras coisas, né? Ter um desenvolvimento, né, Mônica? Como que a gente usa isso ao nosso favor? Como a gente consegue e traz o ambiente para nos auxiliar aí, ter ferramentas, né? Sim, nossa, o ambiente é tão fundamental, né? E aí falando sobre alta performance e tudo que a gente faz na apresentação, eu não falei das carreiras paralelas, né? Mas à noite eu coordeno 3 MBAs Nossa. na área de Tech Business, na FIAP. E eu sou mentora de startups também, porque eu gosto desse negócio de saber de inovação, o que está acontecendo no mundo, as novidades, né? E eu vejo que, assim, no meu caso, ter um ambiente em que eu consiga ficar... ter a criatividade sendo estimulada, ter a ergonomia, tudo isso contribui para o meu trabalho. Imagina se eu abro a câmera e eu tenho um ambiente feio atrás de mim. Imagina se eu fico muitas horas produzindo e aí eu tenho uma dor no corpo que tem a ver com ergonomia. Imagina se eu estou num ambiente que é sisudo demais e que não estimula a minha criatividade. Não tem como eu entregar tudo que eu entrego. Sim. E eu acredito que nisso os arquitetos, todo mundo que trabalha com design de interiores, traz muito ganho para as empresas, né? Tem empresa que não presta atenção e acha que é tudo igual, né? Assim, revestimento, decoração, não precisa de nada disso. É só que uma não empresa. e não vê o reflexo disso. Eu sempre brinco, eu faço comparativo com uma loja. Sim. Eu falo assim, ninguém abre uma loja e não investe num vitrinista, numa pessoa para deixar o lugar bacana, porque o funcionário vai se sentir bem, vai vender mais e o cliente vai entrar, vai achar tudo que ele precisa e vai comprar. Agora, por que na empresa nem sempre o pessoal faz isso, né? Não, justamente. E é muito importante que aquilo que a gente faz para dentro do escritório reflete no atendimento ao cliente. Sim. Então, assim, esse posicionamento juntamente com os nossos profissionais que estão com a gente, com a nossa equipe, manter com treinamento, manter a equipe engajada. Hoje as mesas de trabalho compartilhada. Depois de 2020, com essa questão híbrida, muitos estão trabalhando dentro de casa, mas hoje as empresas estão tentando trazer para se sociabilizar, porque às vezes você não conhece, né, com quem você está trabalhando, e a gente é ser humano, a gente tem emoções, né? Hoje a inteligência artificial está muito em alta, mas a gente não pode esquecer, ela pode ser uma excelente contribuição com produtos, mas a emoção é a gente que traz. É um aliado, né? É um aliado, então a gente tem sempre que saber como que funciona esse aliado para achar que é tudo isso. Então, vou dar até um exemplo. Ontem a gente atendeu 3 clientes e o café, a xícara, a equipe engajada, percebendo aquilo que está acontecendo. Então, o espaço aberto, dependendo do tipo, é muito importante. Sim. E aí você tem as suas células fechadas, salas de reuniões menores para você poder conversar, ter um bate-papo rápido, que isso tem que ter, né? 10 minutos, ou que seja em pé, senão a sua equipe não está engajada com aquilo que você está pensando. Sim. Hoje a gente vende na loja produto técnico. Você entra lá e pisa, mas você está tratando com uma pessoa que é o emocional dela, é o sonho dela. Então eu não posso tratar aquilo como um produto. Sim. Assim como dentro de um escritório. Você vende papéis. Se você estiver vendendo um plano de saúde, você está vendendo alguma coisa para a saúde dela. Exatamente. Então, isso tem que ter treinamento, engajamento, uma área de trabalho gostosa para você poder atender e para você poder receber. Às vezes um café, um chazinho.
é o tipo de coisa que ele se sente acolhido. É um detalhe, né? É um detalhe, é um detalhe. Posso pegar um gancho aí, Claro, Rose? lógico. Tem uma... Eu trabalho com alguns clientes da área de saúde. Sim. E a gente tem um trabalho com eles focado no marketing, no desenvolvimento comercial, mas também passa pelos 5 sentidos, né? Que a gente fala que é a estimulação do ambiente em que eles vão receber os pacientes, para o paciente se sentir bem e também confiar naquele profissional e, né, fazer mais negócios até. Com certeza. E aí a gente considera todos esses pontos aí, Rosi, que você falou. Então, quem vai cuidar, digamos, do revestimento de parede, dos móveis para ter uma textura, de ter uma planta biofilia, né? Então, Justamente. de ter um vegetal, e até do aroma. Então, a gente sugere, às vezes, fazer blend de aromas. Para ter uma marca, né? Que é o marketing olfativo. Exatamente. E Exato. como a gente realmente está falando, como isso impacta, né? Impacta tanto nos colaboradores, né? No desempenho, no desenvolvimento e também nas vendas, né, Mônica? Porque Muito. quando a gente fala em negócio, o nosso alvo também são as vendas. E a alta performance tem essa ligação. Tô errada? Não, tá certíssima. Ai, gente, desculpem. Imagina. Tá certíssima. E é tão curioso isso, né? Tem alguns lugares, que eu acho um barato, assim, loja de varejo, que propositalmente se coloca só assim, poucos banquinhos para a equipe sentar, que é justamente para o profissional que vai receber os clientes ficar em circulação. Entendi. E ele tem coisas para fazer ali, né? Então, assim, alta performance tem a ver com você pensar em cada ponto, em cada engrenagem que você pode mexer e ajustar para vender mais. Tá. A comunicação, essa que a gente fala, que a gente está falando, ela representa a menor parte de um processo de vendas. Tá. Agora, todo o entorno, né? Por exemplo, você vai fazer negócio com alguém que está mal vestido ou descabelado? Não. Você vai fazer negócio numa empresa em que as coisas não estão em ordem? O funcionário, e aí o negócio não é só com o cliente, né? Hoje em dia a gente precisa fidelizar o cliente e fidelizar a equipe para não ter rotatividade, para a pessoa ser mais produtiva. Ela vai entregar mais num espaço acolhedor e que estimule essa pessoa, que ela sinta bem e que ela sinta orgulhosa de trabalhar num espaço desse, de ter o canto do café do próprio funcionário bem feito, não é só do cliente, né? Ou ela vai vender mais num lugar que está caindo aos pedaços, que dá uma cadeira toda quebrada. Gente, não tem condições. E aí também vem um pouco da cultura organizacional. Justamente. Né? Então, eu acho que também a gente precisa mudar um pouco essa cultura e também até uma estruturação, porque às vezes quando a gente começa a empreender, a gente vai, né, você abre um escritório, às vezes é você sozinho, aí você contrata um estagiário. Os arquitetos passam muito por isso, né? A gente passa muito por isso. Então, eu acho que começar a pensar realmente como uma cultura, uma organização para conseguir organizar tudo isso, não é, Mônica? Isso mesmo, já que você puxou um tema tão estratégico, porque esse começo do negócio, ele é desafiador, porque é o artista, né? E aí ele vai pôr alguém do lado que precisa acompanhar aquela arte, mas ajudar a fazer um negócio prosperar. E muitas vezes, nessa hora, o empreendedor não pensa onde quer levar o seu negócio, onde você quer colocar o seu negócio, e isso é fundamental. Se você, é a história do comportamento, né? Se você pensa pequeno, seu negócio vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Agora, se você pensa grande, você já vai trazer um assistente que tem condição de se desenvolver. Por menor ou mais simples que seja o seu espaço, você vai colocar detalhes, você vai caprichar em algumas coisas ali que já vão dar o seu tom. Você vai se vestir já de uma maneira alinhada àquele espaço que você quer conquistar, que já te pertence. Exatamente. E que você está nesse processo de chegar lá, né? Então, essa questão do comportamento está muito alinhada. Por isso que, assim, muita gente, às vezes, fala assim, mas eu vou gastar com tal coisa. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Aqui nós estamos falando de investimento. Exatamente. É um investimento. É um investimento. Então, ele dá retorno. É comprovado que dá retorno. Por que as lojas investem tanto em ter um showroom bonito? Porque as grandes empresas, vamos pegar as multinacionais, elas sabem ganhar dinheiro como ninguém. Com certeza. Porque elas fazem espaços tão caprichados. Tão caprichados. Eu tive outro dia aí na sede da Tchê, daquele
Nossa, a te honrar. É um império de arquitetos. império. E assim, cada espaço, cada lugar que eles projetaram para você conhecer o showroom, para você ver assim, de ambiente de trabalho, corporativo mesmo, para o vendedor ter um espaço, por exemplo, com acústica mais legal, bonito, transado, para ele conseguir trabalhar, falar alto igual eu, sem atrapalhar os outros. Tudo isso precisa ser pensado, né? Justamente. Agora, como você coloca um vendedor no meio de uma baia, um colado no outro, igual tanta gente no escritório hoje, sem espaço, falar, o outro, né, atrapalha o outro. Exatamente. E a Rose, eu acho que o mais interessante é que você tem essa expertise, essa experiência da loja, né, do showroom, né, porque a gente acaba que você precisa colocar o que você sabe, conhece no teu espaço, né? Justamente. Então, você quando pega esses projetos, esses desafios, você consegue entender os dois lados, que tem o lado empresarial, o lado do arquiteto e do cliente, né? Do cliente, Ontem mesmo foi um dia, eu tenho a parte, que eu cuido da parte financeira e do marketing, né? Tá. Network, né? Porque a gente adora conversar. Sim, isso a gente aprendeu isso maravilhosamente bem. E isso a gente aprende com o tempo, né? A importância do ser humano. É verdade. Né? Então, assim, e o network é para isso, o que gosta, o que não gosta, então a gente vai observando o tempo todo, né? O local, por exemplo, aqui o estúdio, tá uma delícia, super agradável, e isso acaba fluindo, né? Temperatura perfeita. Você vê, falando aqui como exemplo, como a gente tá, a preocupação de estar a água, o detalhe, o verde. Então, aqui foi pontuado certinho, a gente está super à vontade, como se a gente estivesse na sala da nossa casa. Isso que a gente quer para a empresa. Hoje, dentro de uma empresa, eu tenho uma sala lá fechada, a gente vai falar do financeiro, vou desenvolver projeto, mas não dá para desenvolver projeto junto com todo mundo. Com o dia acontecendo. Não dá, com o dia acontecendo. Então, tem que separar um período para isso, aquilo que a Mônica falou, de ter uma pessoa para estar desenvolvendo aquele trabalho, você está falando, e aí a gente tem o lado que você tem que circular, você tem que estar vendo o cliente, se está tudo bem, como é que está a preocupação do vendedor, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Um café que você fala, você está precisando de uma água, de um café, você já ajuda, ele não perde foco, porque às vezes a pessoa está tão ali e aquilo vai esgotando. Então, tem assim a gente vai aprendendo conforme o tempo. Faz um cafezinho, que é aquele aroma, sabe? Na hora que entra, assim, te remete o afetivo. O conforto. E aquilo vai tirando, assim, o estresse, porque às vezes a pessoa chega, o cliente, eu preciso resolver agora, eu só tenho esse horário, tal. Ok, espero que é uma água, que é um café, tal. E aí a gente vai mostrando para ele tentar entrar naquela conexão. Senão a gente também não consegue fazer com que ele se sinta à vontade. Sim. Então, isso tanto para o cliente quanto para as pessoas que trabalham conosco. Uma sala, pessoal, a refeição. Hoje muita gente, por conta do custo, e aumentou muito, os refeitórios pequenos. Sim. Né? Porque é o momento que o pessoal está ali, tira para almoçar. Tem gente que não quer sair para a rua. Primeiro porque está muito caro. E segundo, você acaba comendo, você tem que comer rápido porque tem outras pessoas também. Então, pelo menos um refeitório, ele está lá, assiste lá a sériezinha que ele gosta, assiste um jornal, conversa também um pouco, uma salinha de descompressão, porque precisa desse momento. Né? Sim. E deixar o espaço agradável, o perfume, o atendimento, no geral, Jaque, tem que estar assim, tem que ser do começo ao fim. Exatamente. É uma jornada, né, uma Mônica? jornada. Eu lembro que a Mônica também, olha, eu tô lembrando, olha, eu acho que eu fiz essa lição de casa tão memória bem. Boa, já. Será? Eu lembro muito você falando da jornada do cliente. E como você pode exemplificar essa jornada hoje? Deve ter atualizado. Sempre. Ou não? Ou me fala um pouquinho, como está a jornada hoje do cliente? Olha, a jornada do cliente hoje ela está mágica e incrível. Por isso que, assim, estimula muito o nosso senso de como a gente precisa ser criativo e sensível, né, para conhecer o cliente e estar perto dele. Então, a gente hoje consegue traquear, né, os movimentos que os clientes fazem. E, assim, a gente vê que eles têm aparecido na rede social, né? Então eles têm conhecido muita coisa nas redes sociais, tomam consciência. Aí eles vão pesquisar no Google, então aí eles vão ver os nossos sites. Aí eles vão ver as avaliações das empresas. E muita gente não presta atenção nisso, por isso que é bom. Tudo, né? Por exemplo, um restaurante, às vezes tem uma mesinha quebrada, uma cadeira, né? Detalhe no banheiro, tudo. Né? Não é só o prato que é servido no restaurante. Aí eles vão até a loja, ou eles vão até o espaço. Para tomar essa decisão de ir. Então é assim, gostei, tá praticamente comprado. Aí ele vai lá para
negociar, para ver outras coisas. É o momento da Isso. gente apresentar outras coisas, porque ele foi por um tema e às vezes você pode oferecer uma experiência maior. Sim. E aí a gente tem aquele cliente, né, que a gente fala assim, tudo começa no funil de vendas. Então o cliente chega, aí você consegue vender para ele, maravilhoso. Mas o dinheiro bom tá depois, o negócio bom tá depois. Que é quando você fideliza, quando você vai para a parte de continuar ajudando esse cliente a ter uma experiência contínua, fazer pesquisa de satisfação. Então, esses momentos são muito importantes. E eu vou trazer até um case aqui, né? Eu fui contratada uma época aí para fazer uma pesquisa de mercado para o posicionamento de uma escola internacional, assim, muito high ticket, né? E aí, quando eu fui apresentar, né, falei, o dono da escola falou assim, Mônica, olha só essa recepção, por exemplo. O que você acha dessa recepção? Eu falei assim, nossa, parece que eu estou na sala de uma casa. E ele falou assim, exatamente, porque os pais dos nossos alunos têm as casas assim. Não adianta chegar na escola e a escola ter cara de escola. Entendi. Então é assim, aqui eles vêm, eles olham, nossa, parece a minha casa. E aí, qual que é a importância disso? Quando a gente estuda neurociência, e eu estudo isso muito para vendas, a gente vê que o nosso cérebro gosta do que é familiar. Sim. Então, quando você entra num lugar e você fala, isso aqui parece com o que eu tenho, olha, um cuidado, fez o cafezinho, nossa, parece que é o cheirinho do café da minha mãe. Aí você já dá um match ali, e você está totalmente aberto para fazer negócios. Então, o jeito que foi tratado o ambiente, ou seja, os pais já viram a propaganda da escola, eles entraram no site, eles olharam nas redes sociais, eles conheceram a proposta, falaram com alguém por WhatsApp, mas a hora que eles chegaram lá, estou em casa. Estou em casa. Aqui é um lugar que... acolhedor, né? É um lugar acolhedor, é um lugar com qualidade, ar-condicionado em todas as salas de aula. Sim. Legal. E eu acho que até vindo um pouquinho para neurociência, né, neuroarquitetura, a gente é o nosso biohabitat, né? É a nossa natureza. Por isso que hoje a gente traz tanta natureza para dentro de casa. Só que eu acho que as corporações, o corporativo, os escritórios, agora está começando a tomar consciência disso, né? De humanizar escritórios menos frios, não tão cinzas, né? Não só a mesa, como a Rose citou, são baias, até com trabalho híbrido, né? Eu acho que isso mudou muito. Justamente. Nós tivemos a Revestir e foi falado muito de natureza. Inclusive os tons, aquilo que foi apresentado, sempre assim, os beges, as pedras, etc. Então as composições daquilo que estão sendo feitas. E que são materiais propostos que a gente já pode usar. Sim. E a parte acústica também. Toda empresa, que tem empresas grandes, ele tem que cuidar das cores, tem que tomar um cuidado com isso. Uma empresa, uma multinacional, ele tem o guide, que é fornecido, né, pela agência de marketing, Sim. e você consegue trabalhar tudo isso justamente por questão do comportamento. Porque você não pode ter uma cor que agrida na hora que você está lá, então a gente sabe isso, as cores e os sentidos, né, e as sensações. E comportamento, na parte da neuroarquitetura. É isso, saúde mental. Se a pessoa não está bem, se não gosta do lugar, se não está agradável, se a luz não está boa, não vai ter aquele... Então a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso, o tipo de cor, a parte da acústica, se o ambiente está agradável e o comportamento, porque cada um é de uma esfera, tem uma cultura e a gente precisa agregar. Exatamente. Senão, e não dá para ter todos iguais, até porque a gente nem quer, a gente tem que ter ideias diferentes para a gente poder aprender também. E a gente aprende todo dia. Nem somos, né? Que bom que não somos. E é tão todos legal iguais. isso, né? Eu lembro quando eu conheci o conceito da biofilia, né? Que é essa história da gente ter a natureza, as plantas, os animais por perto. E eu falei assim, nossa, já falavam disso há tantos anos, há décadas. E agora a gente sabe que assim, a questão da saúde emocional tem impactado muitas pessoas. Em casa, no home office, no ambiente presencial, não importa, né? E muda a gente, né? Isso tem tudo a ver com a alta performance também, porque quando você se sente bem, né? Você pode... Nossa, eu vejo em casa, no home office, às vezes passam os meus gatinhos lá, eu olho pra cara deles e eu falo assim, por mais que eu trate com assuntos sérios o dia inteiro, a hora que eles passam, eu olho pra cara deles e falo assim... Gente... Dá um quentinho, né, no coração. Aí eu falo assim, Mônica, menos seriedade naquele momento, né? Tipo, vamos dar uma relaxada no cérebro. É legal, porque parece que você fica assim, na tensão o dia inteiro, né? E aí, humaniza, né? Esse negócio de cuidar da planta, né? Justamente. De se mexer na terra, mexer na água.
a gente vai se distanciando dessas coisas, mas elas são muito importantes. Muito importante. Como passar o cafezinho, né, Rose? Justamente, eu tenho muita planta, distribuo lá entre as pedras, né, que são frias. E aí outro dia eu tirei, nossa, tem alguma coisa diferente, o que está acontecendo? Tá faltando. Para saber se as pessoas percebiam. Eu falei assim, isso é legal, mas elas precisam de água também, tá? Ela cuida, né? E dá uma diferença, gente. Dá. Na hora que você coloca, que você está acostumado, na hora que tira. E eu fiz isso para saber se o pessoal percebia essa questão. E sente, faz diferença. Eu adoro ter em casa flores. Ah, sim. Adoro, né? Tenho plantas também, mas a flor, eu acho que o colorido me traz alguma coisa. Eu tenho uma coisa com cores, eu ando bem colorida, então eu gosto muito. Então, e aí eu percebo que às vezes quando, sei lá, eu gosto de orquídea, que dura bastante tempo, acabou ali, caiu a plantinha, aí parece que falta, por mais que tenha o verde, mas me falta uma corzinha. Então eu acho que essa percepção do que você gosta, e também é um trabalho até de autoconhecimento, né? Da gente saber o que a gente gosta. Sim. E aí eu posso ter na minha empresa, posso ter aqui, posso ter em casa, e eu levo isso, né? E eu me sinto bem. Exato. E assim, com relação à empresa, o arquiteto também tem que estar buscando informação, porque tudo muda, tudo transforma e as coisas são muito rápidas. Eu vou para a Feira de Milão. Então imaginem o mundo todo indo para a Feira de Milão, para aquele olhar que eles vão apresentar. Então, é mágico. Eu falo assim, como que foi a feira? Foi boa. Lá é sentir. Cada um tem um olhar. Nossa, com certeza. Não é assim, é sentir, tem aquele monte de coisa. A cidade, ela ferve, então você passa aqui, você olha uma coisa, então é experiência por todos os lados. Então a gente vem assim, riquíssimo com conteúdo. Meninas, a gente já está encaminhando aí para o nosso final. Eu vou pedir para passar o vídeo que a Rose nos enviou, que é o vídeo lá da loja da Prime Revest, né? Mas antes, enquanto o Vitor coloca ali, já tá aqui já, eu ia pedir dicas, mas vamos ver o vídeo, daqui a pouco a gente pede as dicas, vamos ver então. Tem uma música. Você não conhece sua loja. Me avisa que eu vou te receber com muito carinho. Vou tomar um cafezinho lá. Nossa, a loja dela é incrível. E tem as telas lá do Dudamar que são maravilhosas também, né? A questão da arte também, que dá uma leveza pra gente ter que trazer isso para o pessoal conhecer, né? Exatamente. E como a gente está aí no final, eu queria que vocês me dessem alguma dica prática para quem está nos assistindo, seja um arquiteto, um designer, as pessoas também que nos assistem, que gostam desse mundo, que trabalha, que tem a sua empresa. Como que ele pode melhorar a alta performance e o seu ambiente para executar hoje? Bom, vou falar da alta performance, e é bem interessante que, assim, acho que tem tudo a ver com a arquitetura, tem tudo a ver com o projeto, né? Muitas vezes o artista esquece de ter de ocupar aquela cadeira de dono de negócio, de empresário, de empresária. Então a minha sugestão é que trate a sua empresa como um projeto. Tem que ter meta, tem que ter prazo para entregar as coisas, precisa ter um tanto de crescimento que você pode tangibilizar, ver, tocar. Isso tem a ver com a alta performance, né? Às vezes a gente fica focado no atendimento aos clientes, não olha para a prospecção, não olha para a estruturação. Tem metodologia, igual erguer um edifício, montar um cenário, tem para crescer, também tem metodologia, tem passo a passo. Então é assim, vale a pena dedicar um tempo para isso e ver como isso se encaixa com o seu ambiente e se o seu ambiente está alinhado com aquele desenho de empresa que você fez, né? Vou falar de pessoas, comportamento. Comportamento. O sorriso abre portas, deixa o ambiente leve e faz com que as pessoas se integrem e deixa aberto para a gente poder descobrir. Olha você, que linda. Com esse sorriso todo a gente conseguiu ficar aqui à vontade. Então assim, que aí é pessoa. Produto, etc, é obrigação, tem normas, né? Então o ambiente, mas assim, a pessoa é fundamental para tudo isso que
que você leva emocional, você trabalha, a saúde mental, comportamento. Então a gente está lidando com pessoas e as pessoas têm que estar num lugar bom, ela tem que estar bem para poder ter um bom atendimento. Nossa, inspirador esse episódio, adorei, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo, adorei o nosso bate-papo e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também siga a Mônica, aqui no nosso vídeo tem as redes sociais, tanto da Rose, da Prime Revest e também da Mônica e eu espero você no próximo episódio, semana que vem, terça-feira, às 21 horas. Tchau e obrigada! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Tati by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.